Mas ela já começava a me pedir no sábado. Então, a minha cabeça já não aguentava mais. Comecei a ceder e comprar no sábado. E cheguei a comprar acho que 20 e poucas revistas por mês. Então, eu comecei a criar rotinas. Eu já entendi que eles entendem tudo, todas as regras, se você colocar elas de forma visual. A questão do papel do facilitador, porque a criança não entende 3 ordens seguidas dadas oralmente. Mas se você especificar isso visualmente, ela vai entender muito mais rápido. Então eu passei a colocar cartazetes no meu banheiro, no quarto, com regrinhas básicas de higiene, de tudo. E funcionou? Até hoje ainda tem algumas falhas, mas eu tenho que respeitar o time dela. Quando é que você percebeu que essas características eram da síndrome de Asperger? No caso, com relação à síndrome de Asperger, eu só vim a perceber agora aos 10 anos de idade. Eu só veio a fechar esse diagnóstico aos 10 anos de idade. Ela recebeu 2 laudos quando ela tinha 2 anos e meio de idade, de psicose infantil e em seguida de autismo. Eu comecei a perceber quando ela não estava começando a falar. Era uma criança que demorou a falar e que era muito agitada, não prestava atenção em nada. Ela não se fixava em nenhuma atividade por mais de 30 segundos. Ela era 360 graus, ligada em tudo e ao mesmo tempo ligada em nada. Então, mas foi um bebê super tranquilo, aquele famoso bebê que toda mãe pediu a Deus. Bebê que não reclama se está com fome, se está com xixi, se está com sede. Bebê fantástico, entendeu? Só depois de muita pesquisa que eu fui entender algumas características dela de bebê que já tinham a ver com a síndrome. Por exemplo, ela era um bebê que não dormia no colo, você podia ficar horas ninando e nada acontecia, tu continuava acordada. Mas era só você colocar ela lá no cantinho dela que ela apagava, entendeu? Então, aos poucos, eu fui percebendo algumas dificuldades dela de concentração, da fala, procurando médico, não, dá mais um tempo, isso é normal. E nisso foi prorrogando até os 2 anos e meio. E aí, só aos 10 anos, ela continuou, passou por várias avaliações. A primeira delas, da própria pediatra, foi checar 3 segmentos, que era a audição, a tomografia e eletro. Assim, audição perfeita, tomografia perfeita, o eletro até hoje ela nunca conseguiu fazer. Que é um remédio que é dado para ela dormir, que ela recusa, não aceita, passa mal e até hoje ela nunca conseguiu fazer um eletro na vida. Além de uma impressionante capacidade de memorização e armazenamento de informações visuais, outras características importantes da síndrome de Asperger são dificuldade de se relacionar com pessoas da mesma faixa etária, dificuldade para manter uma comunicação, um diálogo, responde de maneira sucinta a uma pergunta, tendência à repetição de assuntos e dificuldade de olhar no olho da outra pessoa. Ela está tão centralizada na repetição e nos interesses mais repetitivos que ela muitas vezes tem dificuldade com os aspectos mais fluidos da vida social, quer dizer, de entender uma brincadeira. Será que aquilo que a pessoa falou, ela estava sendo irônico ou ela realmente quis dizer aquilo? Né? Então começa a aparecer uma pessoa muito ingênua. Se alguém faz uma brincadeira, ela não entende se aquela é uma brincadeira que tem um fundo de maldade ou se a pessoa de fato está querendo ajudá-la, por exemplo. Então é uma pessoa muito ingênua e que essa ingenuidade dificulta muito a vida social. Quando é um adolescente, as características mudam um pouquinho de contorno. A essência é a mesma, mas pode ter dificuldade para arrumar um namorado ou para entrar nos assuntos da mesma faixa etária.